Epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso 13 e verso 14. E a qual dos anjos jamais Deus disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são porventura todos eles, os anjos, apenas espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Agora vá, por favor, para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, Páscoa. E havendo-o prendido, o prendeu na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te, depressa. E caíram-lhe logo das mãos as correntes. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e vem atrás de mim. E saindo, o seguia. Não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era um sonho, talvez uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se separou dele. E Pedro, voltando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém. Agora, por favor, vá lá para o comecinho da Bíblia, para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 32, verso 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, que se deslocou, a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com o enviado de Deus e com os homens, e prevaleceu. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém. Nós lemos 3 textos. No primeiro, na carta aos Hebreus, logo no começo, o autor se preocupa em apresentar Jesus como sumo sacerdote único capaz de nos ligar a Deus. Ele vai explicar aos judeus que todos os ritos, todos os sacrifícios e todo o sacerdócio que vinha da ordem levítica era apenas uma referência
uma explicação antecipada daquilo que se cumpriria em Jesus como sumo sacerdote. E ele começa a descrever Jesus não como um mero anjo. A palavra anjo significa mensageiro. E quando eu digo mero, não é diminuindo a importância do anjo, mas mostrando que em relação a Jesus, o anjo é apenas um mensageiro, mas Jesus é o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus. Então ele não é apenas um mensageiro, ele é o Deus que faz acontecer. Por isso o escritor diz: a qual dos anjos jamais Deus disse: assenta-te à minha direita e eu vou colocar os teus inimigos caídos aos teus pés? A nenhum dos anjos, porque os anjos não têm inimigos. Os anjos não têm nenhuma outra missão senão levar mensagens. Então Deus jamais disse isso a qualquer anjo, mas a Jesus, quando Jesus termina o seu ministério terreno, o Senhor dá a ele um lugar à sua direita, como o sacerdote que intercede pelos filhos de Deus. Então nós temos um sacerdote, nós temos alguém ao lado do Pai que intercede por nós durante todo o tempo. Não estamos sozinhos. E os mensageiros de Deus, os anjos, são enviados por este Jesus àqueles que vão herdar a salvação. É isso que o escritor de Hebreus explicou para a gente. Então, é preciso que fique claro que na igreja não deve existir um culto angelical. Não pode existir um desejo de ver anjos, um desejo de conversar com anjos. Não é necessário que nós nos preocupemos com a importância dos anjos. O Miguel, o Rafael, o Eliel e qualquer outro que termine com El. Porque não faz diferença para a nossa salvação. O que faz diferença para a nossa salvação é a nossa aliança com Deus por Jesus Cristo. Jesus é a nossa aliança. Jesus é aquele que nos liga ao Pai. Os anjos são apenas mensageiros, mas são mensageiros importantes para a nossa caminhada nessa terra. E eles têm, às vezes, duas missões. Às vezes, eles vêm para nos tirar de situações difíceis. E nós vimos um exemplo. Pedro, o apóstolo, já havia sido restaurado por Deus. Pedro caiu na confiança que ele tinha nele mesmo, caiu na importância que ele dava ao ministério que ele tinha recebido de ser um dos apóstolos, porque ele havia traído Jesus 3 vezes. Ele traiu Jesus quando ele disse, olhando nos olhos de Jesus, que jamais o trairia, ainda que todos o fizessem, ele jamais faria aquilo. Pouco tempo depois ele nega Jesus 3 vezes. Na terceira, na última vez, num dos relatos diz que Jesus olhou para ele no momento em que ele traiu pela terceira vez, e aquilo fez com que Pedro não confiasse mais no seu ministério, não confiasse mais em si. Aquilo fez com que ele fosse ao fundo dele mesmo. E Jesus aparece para ele e para mais alguns que estão pescando e restitui a ele a confiança no ministério e a confiança que o próprio Jesus tinha nele. Jesus declara essa confiança nele. Quando diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E depois Jesus diz de novo: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, eu gosto do Senhor porque o meu amor não é lá essas coisas. Eu achei que era, mas não é. E Jesus pergunta uma terceira vez e ele diz: Senhor, o Senhor sabe tudo, eu não vou nem dizer que eu gosto porque eu não confio mais no que eu sinto. E nas 3 vezes Jesus dá a ele uma orientação: apacenta, assenta a paz, seja um missionário da paz, leve a paz às minhas ovelhas, e você vai estar restaurado porque eu confio em você. Esse Pedro restaurado, que passa pelo fundo do poço e que é restaurado por Jesus, agora se torna uma das colunas da igreja. Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que quando ele sobe a Jerusalém, 14 anos depois da sua experiência com Jesus, ele encontra com 3 famosas colunas da igreja: Pedro, Tiago e João. Esse Pedro, coluna da igreja, foi preso. Irmãos, é muito interessante a gente pensar a quem cabe a prisão. A prisão, teoricamente, cabe àqueles que rompem as leis. Mas nem sempre é assim. Porque muitas vezes aqueles que se assentam nos lugares de poder manipulam esse poder e distorcem a função da lei e se valem das instituições
E Pedro foi vítima de uma coisa dessa e foi preso. Não havia feito nada de errado, mas estava preso. E a Bíblia diz por que ele estava preso. Herodes já tinha matado a Tiago, irmão do Senhor. Minto, o irmão do Senhor não, outro. E queria agradar os judeus. Então ele prende a Pedro. Porque havia entre os judeus um sentimento de que a fé em Jesus era apenas uma seita. E ele queria agradar os judeus e prende a Pedro. Uma prisão política. Mas a Bíblia diz que a igreja começou a orar. A igreja colocou diante de Deus essa questão. E aí aparece um anjo. Os anjos são espíritos ministradores. Espíritos que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Foi a explicação que o escritor de Hebreus nos deu. Então a igreja orou, Pedro estava preso injustamente, não havia nenhum advogado que o tirasse de lá, o seu destino já estava selado, depois da Páscoa ele seria apresentado aos judeus e morto. Esse homem era um homem velho, era um homem pacífico, era um homem que não representava nenhum perigo, mas havia 4 conjuntos de 4 policiais, 4 guardas prendendo esse homem. E ele estava no cárcere interior, no centro do presídio, acorrentado. Por que será que haviam 16 guardas, uma prisão de segurança máxima, e um acorrentamento àquele homem, para que ninguém o tirasse? O temor não era que Pedro saísse, o temor é que tirassem Pedro de lá. E aquele que o prendeu queria ter certeza que humanamente seria impossível tirá-lo de lá. E ele tinha razão, humanamente era impossível. Por isso, aquele que se assenta à direita do trono, que é Jesus, quando ouve a intercessão da igreja, quando ouve a oração da igreja, responde. O Deus que fez o ouvido ouve. E ele responde enviando um anjo. O anjo é um mensageiro. E qual foi a mensagem? Ser liberto. Sai. E de repente a luz brilha no cárcere interior. Pedro se assusta. Aquele que aparece vestido de luz dá uma ordem e aquela corrente que lhe amarra as mãos e os pés cai. E ele diz: calça a tua sandália, coloca o agasalho, veste a tua capa e me segue. Pedro ficou sem saber, era visão, era sonho, o que era aquilo? Porque era simplesmente impossível. Gosto de um texto que diz que para Deus não há impossíveis. Irmãos, para os homens há impossíveis, mas para Deus não há impossíveis. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. E naquele dia Ele enviou o seu anjo, um espírito ministrador, para Pedro que ia e que herdou a salvação em Cristo Jesus. A porta se abre. Os guardas estão como estátuas, não percebem nada. Passa a primeira, passa a segunda guarda. Passa a terceira, passa a quarta. O portão de ferro, a Bíblia diz, uma porta de ferro, se abre automaticamente. Ele sai à rua, desce a rua inteira, e quando ele vira, o anjo desaparece. Pedro então fica sem saber, é um sonho, é uma visão, o que é? E ele conclui que é verdade, porque ele está liberto. Às vezes Deus envia os anjos para nos socorrer. Às vezes Deus envia o anjo para nos dar uma resposta. Às vezes Deus envia o anjo para suprir uma necessidade. E nós gostamos disso, e a igreja gosta disso, e a igreja quer isso, e nós acreditamos nesse ministério. E como é bom saber que quando nós oramos, Deus envia anjos a nos socorrer. Ainda na escola dominical, num dos cultos aqui, o Orlando dava o testemunho de quando ele, lá no meio do mato, numa chuva, com 2 toneladas, numa carretinha, atolado, numa madrugada, aparece alguém do nada e sozinho empurra morro acima a carretinha com o carro. O que é impossível para qualquer homem. O homem não faz isso. Já tive experiências desse tipo também na madrugada, com muita chuva, e de aparecer alguém do nada e resolver um problema que eu não tinha como resolver. Outros já tiveram. Me lembro de uma senhora que deu testemunho também de anjos que levaram suprimentos para a casa dela. Já ouvi testemunhos de pessoas que tiveram
recursos nos hospitais, e quando a pessoa que o socorreu saiu, entraram as enfermeiras e os médicos e disse: quem é que fez isso em você? Ele disse: o enfermeiro que saiu agora. Mas não tem outro enfermeiro, somos nós os enfermeiros. Deus envia os anjos e nós cremos e gostamos, mas nós somos para um texto aqui em Gênesis. O texto em Gênesis é um texto diferente, irmãos, porque há um anjo que é enviado, há um espírito ministrador que é enviado, mas ele não é enviado para operar alguma coisa a favor de Jacó. Ele é enviado para operar alguma coisa em Jacó. E aí nem sempre a gente gosta. A gente gosta de ser socorrido, mas a gente não gosta de ser tocado. Nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto. Nós não gostamos de ser confrontados. Nós não gostamos de ter a nossa situação mexida. Nós não gostamos de perda. Quem é Jacó? Jacó é um moço que na sua juventude intentou contra o seu irmão. Ele quis pegar a bênção e pegar o governo do clã. Ele e sua mãe bolam um plano para que ele recebesse a bênção da primogenitura. Ele não era o primogênito, ele era gêmeo de Esaú, mas quem nasce primeiro é Esaú. Esaú era o primogênito, era quem herdaria o clã, é quem teria a direção do clã. Mas Esaú era um menino, um rapaz, um homem que dava muitos aborrecimentos a seu pai e a sua mãe. Sabe, às vezes a gente tem um filho que é muito bom. Quase toda família tem alguém que é muito elogiado. Uma filha, um filho que estuda muito, que tira as melhores notas, que não perde ano, que trabalha desde cedo, que é honesto, que dá a palavra e a palavra dele vale. É aquela pessoa que os pais falam, os vizinhos falam daquele menino, daquela menina, com muito orgulho, todo mundo tem prazer em conhecer, mas acontece que nas famílias também tem as ovelhas negras. Às vezes tem aquele filho que é problemático, tem aquele filho que logo cedo começa a manifestar um temperamento ruim, só anda com gente ruim, cedo está bebendo, está fumando, e olha quando não faz coisa pior. É aquele que pega dinheiro e não paga, é aquele que o dinheiro some dentro de casa, é aquele que responde, é aquele que briga, é aquele que tem um temperamento ruim. Rita Lee, numa das músicas antigas, diz, né, que o pai uma vez a chamou de ovelha negra da família e diz: vai embora. Esaú era a ovelha negra. Esaú não era fiel aos princípios de seu pai. A sua mãe percebeu logo que todos os valores que a família tinha seriam diluídos, que ele se juntaria com os povos que estavam ali naquela região, que ele se casaria com mulheres fora da vontade dela e do seu marido, que se ele se tornasse realmente o chefe do clã seria uma tragédia. Então ela bola um plano. O marido estava muito velho, já estava cego. Era fácil levá-lo a dar a bênção a Jacó, que parecia ser um rapaz mais confiável. Só que não deu certo. Ele recebe a bênção, mas Esaú, quando fica sabendo, jura que vai matar o irmão. Então o pai e a mãe mandam Jacó ir embora. Fica na terra lá do seu tio um tempo, não fica aqui não, porque seu irmão vai te matar. Jacó foi. Deus trabalhou muito na vida de Jacó. Jacó se tornou um homem mais centrado, se tornou um homem mais ajuizado, deixou de ser aquele rapaz que se deixou levar pelo plano da sua mãe. Mas chegou um momento em que ele tinha que deixar a terra do seu tio Labão e voltar à terra do seu pai, voltar à terra onde Deus tinha um plano para a vida dele. Irmãos, não dá para a gente fugir do plano de Deus para a nossa vida, viu? O plano que Deus estabeleceu para nós vai se cumprir todo na nossa vida. Você pode sair daqui lá longe, mas Deus vai te trazer de volta. Jacó foi, mas agora estava voltando muito rico. Estava voltando com muitos servos, com muito gado, com muitos filhos, com 4 esposas. Era comum naqueles dias. E aí um dos seus batedores, ele como estrategista, caminhando na terra com toda essa riqueza, com a sua família, ele tinha batedores que iam à frente, que voltavam, dizendo se o caminho era seguro e não é, ou não era. E de repente um desses batedores diz: seu irmão Esaú vem encontrar com você, e ele traz 400 homens com ele. Você pode imaginar um grupo de 400 homens? Ele não veio trazendo 400 pessoas, entre mulheres e crianças, mas 400 homens. Jacó se lembrou
porque ele nunca havia se esquecido de que seu irmão havia dito que o mataria, e ele concluiu que aquele viria para matá-lo, e naquele momento ele traça um plano, ele começa a enviar os seus rebanhos, dizendo: quando vocês encontrarem com meu irmão Esaú e esses 400 homens, vocês vão se inclinar diante dele, ele vai perguntar com certeza: o que é isso? E vocês vão dizer: é um presente de teu servo, teu irmão, ele manda para te pedir perdão. E ele fez isso em grupos, colocou os servos, o gado, o camelo, o cavalo, foi deixando. E deixou por último a sua família. E ele disse: se ele vier com muito ódio, ele vai matar todos os meus filhos, ele vai matar as minhas esposas e ele vai me matar. Mas não ficou seguro apenas de mandar toda a sua riqueza como oferta para o seu irmão. E se o seu irmão estivesse nutrindo aquele ódio há mais de 20 anos, e não se aplacasse o ódio dele com aqueles presentes? Então, meu irmão e minha irmã, ele vai para um vale, ele vai sozinho, a Bíblia diz que ele vai para um vale. E aí aparece um anjo, um espírito ministrador enviado a favor dos que vão herdar a salvação. Mas o anjo não apareceu como foi para Pedro, não foi uma luz brilhante que diz: levanta, Jacó, calça tua sandália, põe a tua capa e vem atrás de mim, porque eu vou vencer teu irmão por você, eu vou tocar no coração do teu irmão, eu vou destruir os 400 homens, eu vou te dar segurança, as portas vão se abrir. Irmãos, a gente talvez espera que Deus faça isso, a gente espera às vezes que Deus pague as nossas contas, que Deus milagrosamente restaure a condição financeira para a gente sair da falência, para a gente recuperar a casa que perdeu, recuperar o emprego que perdeu, recuperar o casamento que já foi para o brejo, recuperar a saúde que já foi embora. A gente gostaria que um anjo aparecesse dizendo: Deus me manda dizer que todos os seus problemas serão resolvidos. O problema às vezes não está para mim, às vezes o problema sou eu. O problema ali é que Jacó significa enganador, usurpador. O problema é que Jacó, de alguma forma, quando a sua mãe havia trazido para ele a ideia, ele já tinha aquela ideia no coração dele. Ele já tinha a ideia no coração dele. Sabe de uma coisa? Tem um livro muito bonitinho e muito profundo. Chama-se Longe é um Lugar que Não Existe. É do mesmo autor de Fernão Capelo Gaivota, que é outro livro muito, muito lindo e muito profundo. Diferente de Fernão Capelo Gaivota, ele não é uma literatura grande, ele não tem muita coisa escrita, ele tem muito desenho, mas tem pouca coisa escrita. É a história de uma menina que convida alguém para sua festa de aniversário, mas está a 1.000 quilômetros de distância. E essa pessoa que é convidada vai pegar algumas caronas para chegar até lá. E em determinado momento ele faz uma reflexão e diz: querer estar com alguém já não é estar com alguém? Irmãos, nós temos a impressão que estar com alguém é estar fisicamente colado, segurando a mão, pondo a mão ali do lado. Não, querer estar com alguém já é estar com esse alguém. Quando a gente quer muito alguma coisa, essa coisa já está dentro da gente. Ela já está dentro da gente como um valor. Ela já nos mobiliza forças, sonhos, nós já energizamos isso. Por isso é que Jesus disse que aquele que olha com intenção impura já no coração pecou. Tem gente que gosta desse versículo apenas na área sexual, aquele que olhar para uma pessoa, para uma mulher com intenção impura, já no seu coração adulterou. Não é verdade, isso vale para tudo. Aquele que deseja a morte já matou, aquele que deseja se apropriar do que é do outro já se apropriou. Quando Jacó dá lugar ao plano da mãe, é porque aquilo já estava dentro do coração dele. Deus não poderia restaurar nada a Jacó se primeiro não restaurasse Jacó. E às vezes, olha aqui para mim em nome de Jesus, o anjo é enviado para trabalhar conosco. Às vezes o anjo não é enviado para trabalhar com algo na nossa vida, ele é enviado para trabalhar na nossa vida. Deus teve que tocar em José antes que José se tornasse o homem forte do Egito. Deus teve que tocar em Jó antes que Jó se tornasse a bênção que ele foi. Deus teve que tocar no próprio Jesus para esvaziá-lo completamente de
todos os esforços humanos até que ele fosse à cruz. Não seria diferente com Jacó. Às vezes a gente fica querendo que Deus venha e nos dê o dinheiro para a gente pagar a dívida. Às vezes o que Deus tem que fazer é matar em nós o devedor, o que contrai dívida. Às vezes a gente quer que Deus restaure uma relação, e às vezes o que Deus precisa fazer é quebrar a nossa arrogância, quebrar a forma como nós nos vemos, como nós agimos, a nossa autossuficiência. E Jacó era autossuficiente. E aí ele fica sozinho lá no vale. Ele abre mão de tudo que ele tinha, e ele fica ali dizendo: Deus vai enviar um anjo, Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Irmãos, é impressionante quando você estuda administração. Quando a gente estuda administração e chega o momento de estudar as falências, a gente percebe que normalmente o empresário, ele se recusa a acreditar que ele está indo para o brejo. Existe um momento em que ele pode abrir mão de tudo e sair com alguma coisa, mas ele fica acreditando que vai acontecer alguma coisa, que vai ter um empréstimo, que uma legislação vai ser alterada, que haverá uma reversão, e quando enfim ele diz não tem mais jeito, realmente não tem mais jeito. Ele perdeu esse time. Às vezes a gente está dentro de uma relação e machuca tanto a outra pessoa, que você acredita, mas ele vai me perdoar, ela vai me perdoar, em algum momento não, a gente vai superar, mas tem uma linha que não dá mais retorno, simplesmente não tem mais retorno. Você cruzou essa fronteira e quando você volta não tem mais alguém te esperando. Jacó agora, ele estava nessa situação. Ele estava ali agora esperando que o anjo viesse dizendo: Deus manda dizer que eu vou junto com você e você vai ter um milagre na sua vida. O que o anjo faz? O anjo luta com ele a noite inteira, irmãos. O anjo dá um tapa nele e ele fica brigando com o anjo dá outro. E o anjo joga para um lado e joga para o outro. E ele percebe que o anjo estava ali agora para mostrar para ele que ele não era nada, que ele não era o que ele pensava. Ele não poderia comprar Esaú com tudo aquilo que ele passou para frente. Ele não teria ajuda do céu para entrar em guerra, porque Deus não se agrada disso. Todas as vezes no Velho Testamento que há manifestações violentas, é porque o homem está num estágio de atraso espiritual. O homem iluminado não é um homem violento, pelo contrário, é um homem que abre mão da violência. E aí por fim, Jacó diz: me abençoa. E o anjo diz: qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Jacó. Então eu vou te dar a bênção que você precisa. Você vai ser transformado por dentro, você vai se chamar Israel, príncipe com Deus. Vai deixar de ser usurpador, o enganador, e vai se tornar príncipe com Deus, filho de Deus. E o filho tem que manifestar o caráter do seu pai. O filho precisa se importar com as coisas do seu pai. O filho tem que se ocupar das coisas do seu pai. Jesus, quando tinha 12 anos, estava no templo e os seus pais, José e Maria, estão procurando há 3 dias. Ele estava 3 dias no templo. Seus pais estavam em viagem, voltando para sua terra, percebem a falta de Jesus, começam a procurar por ele. No 3º dia de procura é que o encontram. Maria pergunta a ele: meu filho, por que você fez isso? A gente está te procurando há 3 dias. E Jesus, na simplicidade de uma criança de 12 anos, mas na sabedoria do Filho de Deus, vira para ela e diz: por quê? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Quando o anjo diz que Jacó vai deixar de ser Jacó e vai se transformar em Israel, significa daqui para frente você não vai mais se ocupar das coisas da terra, mas vai se ocupar das coisas de Deus. Você lá atrás quis ser chefe de um clã, quis passar seu irmão para trás. Hoje, por medo, você está entregando tudo isso e estava esperando que eu fosse enviado para vencer teu irmão. Eu sou enviado para que você possa vencer você. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, olha aqui para mim. O seu pior inimigo não é o diabo. O seu pior inimigo não é o mundo. O seu pior inimigo é você mesmo, é você mesma. O seu pior inimigo é o seu desejo, é o seu temperamento descontrolado. O seu pior inimigo é a vontade que você não controla. O dia que você controlar você mesmo, controlar os seus desejos, você vai com toda certeza se tornar um filho de Deus. Dia desse eu conversava com o irmão Orlando, e eu trabalhei com viajei muito durante muitos anos. E eu sempre corri muito. Como vendedor eu corri muito.
E realmente se eu estou aqui é porque Deus tinha um plano na minha vida. Mas de uns anos para cá eu viajo a 80 km por hora. Quem já andou comigo, né, sabe que eu vou a 80 km por hora, 90 km por hora. Ontem viajei à noite e vim a 80 km por hora. BR vazia, 80 km por hora. É difícil, é muito difícil. E um dia desse, conversando com o irmão Orlando aqui na porta, o irmão Orlando tem um pé mais pesado, tem um carro que anda muito, e ele disse, não dá para aguentar, pastor, não dá. Andar 80 km por hora é um perigo. Perigo por quê? Porque está todo mundo correndo. Não, então o perigo não é andar 80 km por hora, o perigo é todo mundo que está correndo, óbvio. E eu disse, irmão Orlando, você tem um carro possante na mão, você tem uma estrada livre, ter habilidade para dirigir, vontade para correr, muito fácil correr, nenhuma dificuldade. Você tem um carrão, você tem uma estrada boa, você tem habilidade e você tem oportunidade. Dar lugar a essa vontade é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é você vencer essa vontade e dizer, eu vou andar na velocidade que eu escolhi e não na velocidade que eu desejo. Eu não vou dar lugar a um impulso. Eu vou dar lugar ao que eu quero. Eu vou escolher entre o que eu quero e o que eu desejo. Entendendo que o desejo é algo que vem do meu irracional, apenas satisfaz a um impulso, mas o que eu quero vem da minha razão. Ninguém que se envolve numa batida de carro a 140 km por hora queria bater, mas desejava estar correndo. Ninguém queria jogar sua família para o brejo quando deu lugar a um desejo de adultério. Ninguém queria ir para a cadeia quando deu lugar a um desejo de se apropriar do dinheiro dos outros. É o descontrole que faz essas coisas acontecerem. Então o seu pior inimigo não é o diabo, não precisa ficar com medo do diabo de madrugada. Irmão, se tem uma coisa fácil de vencer para quem é cristão é o diabo. Diz, saia em nome de Jesus, e ele não fica. Não tem jeito, porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Quando você é um discípulo de Cristo, encontra um endemoniado e o demônio se manifesta, você diz, saia em nome de Jesus, e ele sai. Não tem como ele não sair. Há um poder no nome de Jesus que vem e o vence, o amarra e o retira do seu caminho. O seu inimigo não é o mundo, porque você pode vencer o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus é maior do que o mundo. Mas tem um inimigo que a gente não consegue vencer, porque normalmente a gente não deseja vencer. É a nós mesmos. Contam uma história, que eu não sei se é verdade ou se é uma ilustração, de que havia um irmão numa das comunidades evangélicas, numa igreja, que havia escondido que ele ainda gostava de tomar uma cachaçinha. Então, vez por outra, ele entrava no boteco, olhava para um lado, olhava para o outro, escolhia uns botequinhos assim, mais de periferia, e chegava lá e dizia 2 dedinhos, né? 2 dedinhos assim, e tornava aquilo. Mas um dia o pastor estava pregando ali por aqueles lados, o irmão olhou, não viu, estava lá no boteco tomando, o pastor entrou para comprar uma coisa qualquer, um refrigerante, e bateu com o irmão já com o copo na mão no caminho. E o irmão ficou muito sem graça, assim, não sabia o que falar, botou aquele copo lá e tentou se explicar. O pastor disse, calma, virou para o dono do boteco e falou, você pode pôr um desse aí para mim? O rapaz ficou surpreso, mas o pastor também bebe, também gosta. E o pastor disse, faça favor, pode pôr um copo igualzinho dele para mim? E o cara encheu e ficou olhando, aí o pastor pegou e disse, irmão, presta atenção, foi lá na rua e jogou aquilo fora. Voltou e disse, se você quiser, você pode fazer a mesma coisa. Você está lutando entre o seu desejo e o seu querer. Desejar não é pecar. Desejar é uma coisa que vem como um impulso. Querer é alguma coisa que vem quando nós damos lugar a esse impulso ou não. Jacó precisava ser transformado de dentro para fora. O anjo não veio para ir à frente, como foi no caso de Pedro. O anjo não veio para libertá-lo. O anjo veio para lutar com ele. E o anjo diz, você quer ser abençoado? Você vai ser. Mas vai ser com uma mudança de nome. Sabe onde é que está a tua vitória? Quando você for senhor do seu temperamento. Quando você for senhor dos seus desejos. Quando você não precisar mais das coisas que o mundo empresta, mas que por si só acabam. Os títulos. O que é ser chamado de doutor? De general? De excelência? O que significa? Significa nada.
O que significa ter muito dinheiro? Se você vai ter que dar conta do que você fez com esse dinheiro a vida inteira. Tudo que você fez vai ser cobrado. A quem muito é dado, também muito é cobrado, irmãos, é óbvio isso. É basilar na nossa fé, a quem é dado também é cobrado. O que adianta ter apego à beleza estético-plástica se ela todo dia está diminuindo e está dando lugar a uma fealdade, a uma feiura, a uma fraqueza? Mas existem coisas que nós podemos nos ligar e nos apropriar que são eternas: a generosidade, a bondade, o altruísmo, a verdade, a sinceridade, a simplicidade, o se importar com o outro, o estar satisfeito com as coisas, o dar graças a Deus, o evitar magoar as pessoas, não lidar de maneira maligna com aquilo que é importante para o outro, respeitar, são coisas que permanecem. E aí, o anjo sobe, e o Jacó ainda segura, porque ele ainda estava temando, e o anjo toca na coxa dele, e ele desloca, e a partir dali nunca mais ele consegue andar sem uma bengala. A partir dali ele se lembrou que ele precisava da ajuda de Deus até para andar, até para dar um passo depois do outro, ele precisava que Deus o sustentasse. Mas tem alguma coisa aqui com a qual eu quero completar essa mensagem. O último verso que nós lemos disse: e até hoje, data em que foi escrito Gênesis, os filhos de Jacó não comem o nervo encolhido que está acima da juntura da coxa, porque foi ali que o anjo tocou em Jacó. Por que eles não comem? Porque é difícil engolir que Deus quer mudar a gente por dentro. Você não quer abrir mão do seu temperamento. Você não quer abrir mão da imagem que você acha que tem, que os outros acham que você é. Você não quer ser visto como alguém que não tem dinheiro, que não tem cultura, que não tem beleza. A gente cria uma imagem falsa da gente mesmo e não quer abrir mão disso. E é preciso abrir mão disso. Só tem um a quem o Senhor Deus disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E esse é Jesus. Não existe apóstolo, pastor, bispo, irmã, irmão, levita, anjo que mereça o nosso louvor. Só existe um, e esse é Jesus de Nazaré. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?